Olá, espero que esteja bem. Eu sou Diomar Alexandrino e hoje quero compartilhar com vocês o que é um diagrama de relacionamento e para que ele serve. Não tem como falar em diagrama de entidade e de relacionamento sem falar em modelo de entidade e de relacionamento, porque muitos o usam como sinônimos. Mas para ficar mais claro o entendimento, vamos dizer que o modelo de relacionamento é o imaginário do que seria um der. Podemos até descrevê-lo. Seria igual você imaginar construir uma casa. Você sabe onde quer uma determinada porta, onde quer que o banheiro fique. Ao fazer um esboço, você já saiu do mundo imaginário e veio para o mundo da representação. Falando de banco de dados, a representação é feita pelo diagrama de entidade e relacionamento. É a representação gráfica de como se tornará as entidades e as relações do banco de dados. Aqui temos o ciclo entre o mer e o der. Primeiro acontece a extração desses objetos e relações do mundo real, assim como a compreensão de como será a interação dos objetos a serem estudados. Depois, a representação desses objetos e suas relações, que são chamados de der, que é a abreviação de diagrama de entidade e relacionamento. As normas para desenhar um der são primeiramente a identificação das entidades e relacionamentos. Uma prática comum é que quando se fala em conjunto de objetos, esse conjunto será representado por uma entidade. E verbos sempre se transformam em relacionamento. Exemplo abaixo, compra seria um relacionamento. Nessas duas frases abaixo, conseguimos extrair uma entidade clientes, uma relação compra e uma entidade mercadorias. Falando um pouco sobre cardinalidade, a cardinalidade máxima significa o número máximo de instância, ou seja, o número máximo de participação que uma entidade pode ter na relação. E cardinalidade mínima é o número mínimo de participação que uma entidade pode ter numa relação. Normalmente, a cardinalidade mínima é usada o zero para quando é uma relação que pode ser opcional, ou seja, pode acontecer ou não, e o 1 é usado quando essa relação é obrigatória. Na anotação de cardinalidade, a cardinalidade mínima vem anotada na frente e a cardinalidade máxima sempre é descrita depois da vírgula. Na simbologia de cardinalidade, temos esse desenho. Temos a representação de cardinalidade mínima de uma e máxima de uma. Temos a cardinalidade mínima de uma e cardinalidade máxima muitos. A cardinalidade mínima de 0, opcional, e máxima de 1, que seria obrigatória. Temos também cardinalidade mínima de 0, opcional, e máxima de muitos. Temos esse outro exemplo, que é a representação de um funcionário que trabalha em um departamento que tem um certo funcionário. Nesse caso, fica claro a relação de um departamento com um funcionário, onde sabemos que um funcionário trabalha em um departamento e o departamento tem esse funcionário como seu integrante. Levando em consideração as relações externas dos objetos, podemos definir que espécie de cardinalidade vai ocorrer nessa relação. Ao representar isso, temos o funcionário pertence a um departamento e o departamento pode ter vários funcionários. Isso é importante na implementação do banco de dados, porque a partir da definição das cardinalidades, podemos saber onde colocamos a chave estrangeira, conhecida também por FK. A chave estrangeira sempre ficará onde a cardinalidade é N. Nesse exemplo de relacionamento, podemos ver que o funcionário que tem cardinalidade máxima N recebe o código do departamento, que fica na tabela funcionário como chave estrangeira, ou FK departamento. Ao transformar o modelo conceitual para o lógico, que é como realmente vai ficar no banco de dados, podemos visualizar que a chave primária matrícula e a chave estrangeira do departamento vem para a tabela funcionário que tem cardinalidade N. Aqui temos o modelo der e o modelo lógico,
onde notamos que para definir qual tabela vai receber a chave estrangeira, é a tabela que tem cardinalidade mínima 0. Analisando um esquema pronto de cardinalidade máxima e mínima 1, podemos notar que, para definir qual tabela receberá a chave estrangeira, terá que ser estudado pelo analista a regra de negócio. Uma pergunta que normalmente é feita é: qual tabela existiria sem a presença de outra? Essas tabelas são chamadas de entidade forte. Exemplo: usuário não precisa de nenhuma outra entidade. Para existir, então, é uma entidade forte. Nesse esquema, o cliente precisa de usuário para que sua existência faça sentido. Então, as entidades fracas recebem FK das entidades fortes. Para ficar um pouco mais fácil a compreensão da modelagem de dados, vamos pensar no caso do seu Pedro, que resolveu colocar no sistema para gerenciar melhor seu hotel e precisa de um modelo conceitual para saber como irá registrar essas informações no seu sistema. Ele relata que o cliente chega ao hotel, pede-se a quarto vaga. O atendente precisa saber dessa informação para passar para o cliente. Dessa primeira conversa com o seu Pedro, já podemos extrair as entidades hotel, quarto, cliente e as relações têm e estão. Ao desenhar a modelagem de uma tabela usando o padrão comum, onde temos as entidades hotel, cliente e quarto, onde temos relação muitos para muitos entre cliente e quarto. Nessa relação de cliente e quarto, temos a cardinalidade de muitos para muitos. Isso acontece porque um cliente pode hospedar em um quarto em um dia e em outro quarto em outro dia. Resumindo, um cliente pode se hospedar em muitos quartos. E pensando sobre a entidade de quarto, um quarto pode ser hospedado por vários clientes. Um cliente se hospeda em um quarto em um certo dia, entrega o quarto, então chega outro cliente e se hospeda. Quando acontece a relação muitos para muitos, devemos criar uma nova tabela. Nesse caso, criamos a tabela hospedagem. Aqui já colocamos também a cardinalidade mínima. Nesse exemplo de cardinalidade mínima, o cliente pode ter nenhuma ou uma hospedagem, e a hospedagem precisa ter uma ou vários clientes. O quarto pode ter nenhuma ou uma hospedagem, e a hospedagem pode ter nenhum ou vários quartos. Espero que tenha entendido sobre o que é diagrama entidade e relacionamento. Qualquer dúvida, fale abaixo nos comentários. Espero você na próxima aula. Tchau!